Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Estamos na rua 7 de setembro, 8h30, onde ficam os estúdios da rádio e TV SEAC. E esse nosso programa chega até você através da nossa parceira TV Prevê. E hoje, mais uma vez, estamos recebendo a agradável presença do nosso convidado, Sidney Fernandes. Seja bem-vindo a mais um Despertar, Sidney. Muito obrigado. Sidney, esse momento de reflexão próximo do Natal, a gente percebe uma aura diferente envolvendo a Terra, o nome de Jesus pulula em várias situações. Aí a gente vai, guerra, pobreza, natureza ameaçada. É possível desejar Feliz Natal, depois Feliz Ano Novo, desejar feliz alguma coisa, Sidney? É necessário que nós façamos uma pausa, uma reflexão em torno do espírito mais importante, mais elevado que já esteve na Terra, que é Jesus. Graças a Ele que a nossa situação não está pior. Sim, devemos, mesmo nos momentos difíceis, e quando é que a Terra não passou por momentos difíceis? Nós devemos sim exaltar a figura do Cristo, procurando espelhar o nosso comportamento no dele e trazendo para o nosso dia a dia as suas propostas de vida. Aí você falando em Jesus, a gente sempre se lembra dele, apesar do comércio dar uma desvirtuada em algumas situações. Jesus realmente existiu, Sidney? Essa dúvida existe ainda perante alguns cientistas, alguns historiadores, porquanto não há realmente um documento específico para dizer, para referir-se especificamente a Jesus. Ora, então como é que as pessoas acreditam em Jesus? E por que não existem documentos históricos sobre ele? É que logo depois da crucificação ocorreu o que nós poderíamos chamar, os historiadores chamam de grande revolta judaica, em que os romanos acabaram com Jerusalém, extinguiram todas as casas existentes, ficando apenas o Muro das Lamentações, que existe até hoje. Até hoje. E ali, a partir dali, não apenas Jesus desapareceu do mapa, mas toda a cultura judaica dessa época se extinguiu. Aí eu estou até adivinhando que você vai me perguntar, mas então por quê? Como a gente pode dizer que Jesus realmente existiu? Em primeiro lugar, nós temos que entender que quando uma ou mais pessoas começam a comentar, a falar, a referir-se a um personagem, sem que essas pessoas se comuniquem, isto é, referindo-se a fatos, milagres, discursos, orações feitas, desenvolvidas por um determinado personagem, várias pessoas falando ao mesmo tempo, sem que elas se comuniquem, significa que nós estamos diante daquilo que os historiadores chamam de múltipla confirmação. Isto é, várias pessoas falando ao mesmo tempo sobre um personagem. Parece que está no ar essa referência ao determinado personagem. Isso aconteceu quando a doutrina espírita foi codificada. Como é que a gente poderia saber que aquelas comunicações que deram origem aos livros espíritas, à revelação espírita, não eram fraudes, não saíram da cabeça de algumas pessoas, de alguns médiuns? Porque as mesmas perguntas eram respondidas por várias pessoas de várias partes do mundo, pessoas que não se comunicavam, e davam de retorno, na essência, a mesma coisa que as outras tinham dito. Então, Allan Kardec, para escrever o Livro dos Espíritos,
mandava a mesma pergunta para a Alemanha, para o sul da França, para Paris, para Portugal, Espanha, Inglaterra. E vinham não exatamente as respostas. Ipsis literis, né? Mas a essência era a mesma. Com isso, Allan Kardec apresentou como argumento insofismável de que havia ali a universalidade dos ensinos dos espíritos. Isto é, o espírito que falava ali, falava aqui e acolá. Com a existência de Jesus, parte-se desse mesmo princípio. Muita gente falando sobre o mesmo personagem sem se comunicarem, significa que eles estão se baseando em fatos reais. Então, é uma realidade a gente dizer que Jesus existiu. Além disso, há documentos, esses sim, documentos registrados dentro da cultura romana, referindo-se aos cristãos. Há, por exemplo, uma comunicação entre um governador e o imperador, perguntando assim: o que eu faço com os cristãos aqui da minha região? Eu devo matá-los, devo persegui-los? E o imperador responde: não, essas coisas já não se fazem mais, e essas manifestações são muito esparsas, aconselhando-o a não tomar nenhuma atitude agressiva contra os cristãos naquela época. Isto é, já havia passado aquela época de sacrificar, de levar de cristãos, massacres, né? Para as arenas para que as feras os devorassem. Ora, se alguém está se referindo a cristãos, é porque existia o Cristo. Existiu o Cristo. Eram seguidores do Cristo. Eram seguidores do Cristo. E a gente vai fazer o nosso primeiro apoio cultural. A gente volta na sequência perguntando para o Sidney a respeito da data, né, do nascimento de Jesus e da comemoração do Natal. A gente faz um breve intervalo, volta já na sequência do nosso programa Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes sobre o Natal e, em consequência, sobre Jesus. Não sai daí, a gente volta já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, recebendo o Sidney Fernandes, falando um pouco sobre o Natal, essa época em que estamos vivendo, e, em consequência, falamos também sobre Jesus. Sidney, o Natal, em dezembro, comemora-se em mais ou menos 160 países. Em uns países num dia, em outros países no outro dia. Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? Na verdade, quando nós nos preparávamos aí para esse programa, você fez um comentário em off a respeito da dificuldade de comunicação na época. E, além disso, a dificuldade hoje para sabermos o que aconteceu em determinadas datas. Por exemplo, o nascimento de Jesus, hoje, é dito pelos historiadores que teria ocorrido aproximadamente entre 7 e 4 anos antes de Cristo. Isto é, Jesus teria nascido antes de ele nascer. Antes dele. Na verdade, é como o calendário fala em ano zero, a partir dali, hoje deduz-se que, na verdade, ele nasceu no final
do reinado de Herodes, isto é, entre os anos 7 e 4 antes de Cristo. E a morte dele, que geralmente é dita que foi com 33 anos de idade, hoje muitos historiadores falam que ele teria morrido entre 26 a 28 anos de idade. Mais novo ainda. Isso. Mas uma coisa é certa, dezembro negativo. Alguns falam no mês de abril, outros falam outras datas, mas como não há registro histórico, não há certeza da data exata em que Jesus teria nascido. E a gente fala sobre o nascimento de Jesus, né, Sidney? Antes dessa próxima pergunta aqui, fica difícil contestar a existência de Jesus até pelo fato que você citou agora, né? Ele virou um marco, né? Existe o mundo AC e DC, né? Tem o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Ele, a partir dali, criou, certo, um calendário posterior e também um anterior a ele, né? Diga-se de passagem que esse calendário não foi criado no ano zero. Vamos zerar o calendário. Não. Anos mais tarde é que reconheceu-se que Jesus era o Cristo, era aquele anunciado pelos profetas, aquele filho de Davi, da descendência judaica, que teria vindo para transformar o mundo. Mas isso, provavelmente, eu também não sei a data exata, depois de um século ou dois, que mexeu-se no calendário e passou-se a comemorar o nascimento de Jesus na data de 25 de dezembro. E ele nasceu mesmo em Belém, Sidney? Como dizem as escrituras? Bom, antes vamos falar da data. Por que falam em 25 de dezembro? Bom, na verdade, a liberdade de culto, porque os cristãos, o cristianismo, naquela época, era uma espécie assim de facção, era parte de uma seita dentro do judaísmo. E nos anos aproximadamente 325, que eles passaram a ter um pouco mais de liberdade. Olha, 325. Depois do nascimento de Cristo. 3 séculos depois, 300 anos depois, o ano 325 DC. 325 é que os cristãos passaram a ter alguma liberdade de culto. E no ano 380, o cristianismo tornou-se religião oficial dos romanos. Pois bem, os romanos tinham deuses muito importantes. E um dos principais deuses dos romanos era Mitra, que era o deus do sol. E agora vamos ver se você adivinha quando era a festa do deus Mitra. Dezembro. 25 de dezembro. Então, como havia muitas controvérsias na época, para que a data de Jesus ficasse bem marcada, eles pegaram o bonde da data já existente. E bem especial. Isso, era muito especial para eles, o deus do sol, Deus Mitra, com o 25 de dezembro. Daí surgiu. Outros falam também, você vê, há muitas versões, que era uma época muito próxima das boas colheitas, do início de o plantio bastante importante para a cultura agrícola da época, que também era próxima de dezembro. Mas a gente não tem certeza de nada, só faz algumas deduções. Mas esta versão do deus Mitra parece-me assim, bem próxima da realidade, porque era a data em que o deus do sol era comemorado. E Belém entrou nessa como, Sidney? Havia uma profecia de que, primeiro, Jesus, como sendo descendente do rei Davi, uma série de fases para até chegar ao pai de Jesus e ao próprio Jesus, havia uma profecia de que a Belém de Judá receberia a presença do Salvador. E aí forçaram um pouco a barra para dizer que Jesus nasceu na cidade de Belém.
Inclusive há também controvérsia se ele nasceu numa Belém que ficava a 150 quilômetros de Nazaré. Lembre-se de que, por causa do recenseamento da época, José e Maria grávida, andar 150 quilômetros em cima de um burrinho. E havia uma outra Belém mais próxima de Nazaré, que era a cidade em que morava o pai de Jesus. E há essa versão de que, na verdade, Jesus não teria nascido em Belém, teria nascido em Nazaré. Daí ele ser chamado de Nazareno. Nazareno. E pintam-se os santos, os anjos, de forma bem bela, né? Ele tinha mesmo cabelos loiros, olhos azuis, como pintam por aí? Ah, negativo, Theo. Jesus não era um loiro de olhos azuis com... Não era um Brad Pitt da vida, né? Não. Bom, isso é por sua conta. Não, eu digo assim, para fazer a relação, para o pessoal ter uma referência, de beleza, né? É. Então, na verdade, Jesus tinha as características do povo judeu. Provavelmente ele era moreno, a tez morena, ele não devia ter uma altura muito grande, e os cabelos não eram loiros. Então, hoje, faz-se especulações em torno da real figura de Jesus, que pouco provável que fosse essa figura linda, maravilhosa, de cabelos loiros, olhos azuis, pele clara. Provavelmente Jesus não era assim. Jesus provavelmente tinha tez morena, o cabelo escuro, né? E a tez dele era bem escura, né? A pele dele bem escura. E pouco provável que ele tivesse olhos azuis também. Aqui você, pessoalmente falando, adotaria essa fisionomia que criaram de Jesus? Olha, eu entendo que as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, né? E se você for colocar realmente a figura como deveria ser de Jesus, causa assim, vamos dizer, alguma estranheza nas pessoas, principalmente para nós que fomos condicionados de que desde o meu nascimento as imagens, as figuras, todas elas pintam Jesus, um Jesus lindo e maravilhoso. Agora, não é porque ele tinha uma pele escura, isso é uma probabilidade, uma dedução. Não é que pelo fato dele ter ou não a pele mais escura, olhos castanhos, que vai mudar alguma coisa. Mesmo porque, para a época, ele deveria ser um modelo de beleza. Nós vamos fazer mais um intervalo, mais um apoio cultural e voltaremos daqui a pouquinho para o nosso último bloco, ainda falando sobre Jesus. Será que Jesus morreu cedo demais? Será que ele não tinha que ter ficado um pouquinho mais com a gente? O Sidney responde depois do apoio cultural. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Sidney Fernandes, falando sobre o Natal e sobre Jesus. Como eu falei no encerramento do bloco anterior, Sidney, acreditávamos 33 anos, aí você trouxe aí uma outra controvérsia, talvez seria um pouco mais cedo. No frigir dos ovos, você acredita que Jesus morreu cedo? Os historiadores falam que ele teria morrido com 26 ou 28 anos. Cedo? Depende do que você considera como cedo, porque a expectativa de vida
na época, não passava dos 35. Tem essa também, né? E tem um detalhe, os galileus, da região em que Jesus nasceu e morava, eles comiam muitos legumes e pouca carne. Tanto é que os ossos examinados posteriormente, eles encontraram muita falta de cálcio, muita falta de proteína nos ossos dos galileus da época. Daí a baixa expectativa de vida. Então, se você for considerar que 35 era a média, se Jesus tivesse morrido com 33, com 26 ou com 28, não está assim tão fora dos homens da época. Lembrando também que não foi de morte natural, né? Então, nesse aspecto, eu entendo que Jesus ficaria mais tempo junto, né, da civilização. Ele não morreria com 26, 28. Talvez pudesse chegar nos 35. Como agora, a expectativa de vida atual é em torno de 75, 77. Eu já estou no bico do corvo. Você já está no apito final quase? Isso. Está na prorrogação? Isso, Mas como todos os meus amigos estão morrendo com 82, 85, eu acho que eu tenho mais Dá uma beiradinha. uma beiradinha. Então, estou falando isso porque provavelmente pela vida frugal que Jesus levava e pela sua ligação constante com Deus, nem com os bons espíritos. Claro, tudo bem, com os bons espíritos que vinham a beberar-se do conhecimento dele. Mas pela vida frugal que ele levava, eu entendo que ele devia ter uma expectativa de vida superior até aos 33, que dizem que ele teria morrido. Ô Sidney, ainda voltando aqui sobre o Natal, você tem uma história para contar pra gente do Natal dos Barbosa? Que história é essa? Então, não sei se vai dar tempo, vamos ver aí. Na verdade, é uma história real, que eu dei uma mudadinha para poder criar um artigo, e fala de um pessoal, uma família, os Barbosa, que comemoravam o Natal em oração. Então, enquanto os fogos estavam estourando lá fora, a família entrava no Natal orando, pensando no semelhante. Era uma família muito boa. Os Barbosa eram muito caridosos, ligados à benevolência, à caridade, à empatia. Só que chegou uma ocasião lá que um dos filhos falou: pai, tudo bem, a gente passa o Natal com vocês aí, mas nós não estamos orando mais, viu? Oxe. Estranhou, né? Porque todos eles foram criados dentro daquela ideia de que nós devemos estar sempre conectados com o alto. Com o alto. Ele não discutiu e a coisa estava caminhando por aí. O casal, né, de filhos, o filho e a nora, falou: nós ficamos lá na sala, vocês vão orando aí. Bom, tudo bem, o pai aceitou, os irmãos não gostaram muito da história. Né? E como é que foi o desfecho? Bom, eles se reuniam num shopping da região para comprar os presentes que iriam trocar na noite de Natal. E quando eles estavam num determinado shopping, e a partir de agora essa história é absolutamente autêntica, eis que eles se reuniram de volta, cada um comprando seus presentes, para irem para a noite de Natal, e de repente, sabe aquele casal que não orava mais? Sumiram as duas crianças deles. Eita, perdeu? Ligavam para os celulares, não atendiam, começaram a ficar apavorados. Porque o Barbosa tinha um certo poder aquisitivo. Aí o que vem na cabeça? Sequestrou. Foram sequestrados, né? Enfim. Aí os pais ficaram apavorados, o Barbosa, calmo, olha, eu vou chamar a segurança do shopping, que vai percorrer o shopping com vocês, vai fazer um pente fino para encontrar essas crianças. E nós vamos ficar aqui no cantinho orando. Aceitaram na mesma época, naquele mesmo momento. E aí eles começaram a percorrer o shopping, os pais. E quando chegaram numa determinada loja, eles falaram: não, aí nós já entramos. Mas o pessoal do shopping mais experiente, não, vamos entrar.
Vamos ver de novo, né? E as crianças estavam atrás, assim, sabe aquelas locais onde ficam as roupas? Um arara. Isso. Eles estavam atrás ali, de longe ouviram as vozes das crianças. Ah, Aí os dois se emocionaram e iam se aproximar das crianças chorando. O segurança falou, não, faz o seguinte, um de vocês vai avisar a família que já encontrou as crianças e o senhor se controla aí para que as crianças não se assustem, né? se assustem, né? E isso aconteceu. E eles chegaram até lá. Ô, filho, vocês estão aí? Ô, pai, estamos aqui sim. Por que você está assim chorando? Ah, estava com saudade de vocês. Adivinha se esse fato não modificou totalmente a cabeça dos pais. E na noite de Natal estavam lá, todos eles reunidos, como sempre aconteceu. Todos orando. Orando, agradecendo a Jesus o momento em que se convencionou comemorar a data dele. Sabe, Theo, esse fato ele aconteceu mesmo. É, né? E é uma maneira de a gente criar juízo e pensar que nós somos nada sem a assistência de Deus, que por intermédio de Jesus vem nos dar saúde, profissão, família, uma casa para morar. E nós temos que, a todo momento, a verdadeira comemoração de Natal é estendendo as nossas antenas espirituais junto dos poderes maiores e colocar no nosso coração a ideia de que muita gente precisa da nossa ajuda. Nós devemos estender as mãos para elas também. Nesse Natal agora, muita gente adota crianças de creches, de casas de assistência. Vamos fazer isso também? Aqui no SEAC mesmo, há várias oportunidades de você dar um brinquedinho, uma roupa para uma criança. Eu entendo, Theo, que essa é a melhor maneira de nós comemorarmos o Natal. É colocar Jesus em nosso coração e fazer aquilo exatamente que ele faria se estivesse em nosso lugar. Sidney, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. Semana que vem estaremos de volta para mais uma edição do programa Despertar. Até lá!